ouvintes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. A nossa ouvinte Silvia, ela que está sempre no Orkut também, e tem umas comunidades do Orkut que vem discutindo sobre o que a gente comenta no Conversinha ao pé do ouvido. Um abraço, pessoal do Orkut. Ela diz aqui, onde é que está onde você disse? Ficou feliz com a volta da gente aqui e tal, etc. Obrigado, viu? E o que ela diz mais aqui? O que ela pediu mesmo para a gente falar? Gostaria que você comentasse. Pesquisa sobre célula-tronco, né? É interessante isso. O ser humano está vivendo um momento de decisão. Agora, é complicado. As almas encarnantes aqui na Terra, e é bom sempre lembrar que nós somos pedacinhos uns dos outros. Eu não posso criticar alguém porque esse alguém, na minha cabeça, pode passar por mais ignorante do que eu. Sabe por quê? De repente, desencarnamos os dois. Daí essa sabedoria das leis que regem a reencarnação. Desencarnamos os dois, eu vou ver aquele indivíduo que eu estava metendo o pau nele, ele é meu irmão monádico. Dentro daquela teoria das mônadas do Leibniz também, apesar que o Leibniz não podia se aprofundar, porque na época era um assunto vedado ainda, né? Mas ele era um iniciado nesses mistérios. Ele, não completamente, mas sabia de alguma coisa. Daí a teoria monádica do grande filósofo Leibniz. Pois bem, então aquele pedaço pode ser meu irmão monádico, e muito mais ligado a mim do que qualquer outra coisa. E vamos supor que é hora de recolher as experiências na Terra, né? Então aquele pedaço que eu meti o pau nele pode ser até um locutor de rádio, um apresentador de televisão, ou sei lá o que mais, né? Eu ficava assistindo em casa e falando, olha que ignorância, que coisa horrorosa, que porcariada danada. Eu, às vezes, aquele cara é um ladrão, um estuprador e tal, e às vezes é meu irmão. É meu irmão monádico, eu não sei. Quando Jesus falou, não julgueis para não seres julgados, o negócio não foi por brincadeira, não, é sério mesmo, né? Se o ser humano soubesse dessas coisas, tivesse a certeza que eu tenho, por exemplo, sobre essas coisas, você ficaria imprestável para fazer comentários no rádio. Você está metendo o pau num cara que está lá, que trabalha com o Lula, por exemplo, e vai ver ele seu irmão monádico. Você está metendo o pau em você mesmo. Aí desencarnam os dois, um pedaço menor entra dentro do maior, que entra dentro de um outro maior ainda, e dizem que no dia do sede conosco, nós seremos apenas um. Então nós diremos, agora eu sei quem é esse famoso Deus único e verdadeiro de todas as religiões. Porque você vai estar dentro dele, você vai ser igual a ele. Só aí a polaridade desaparece. Então aí você pode falar em absoluto e entender com a sua mente absoluta. Porque com a mente relativa, você não tem condições lógicas de compreender o absoluto usando a relatividade. A relatividade é para que se faça um jogo mental. Esse jogo mental, quer queira você que está ouvindo, quer não queira, ache você que isso aqui é um crime religioso que eu estou cometendo ao comentar isso, que eu estou ofendendo a Deus, ache você o que você quiser, apenas pense no que eu vou falar. As almas têm que ganhar experiência aqui na Terra. Elas estão aqui para isso, né? Para ganhar esse tipo de experiência. E experiências positivas e experiências negativas, né? É impossível, logicamente, com a lógica do Aristóteles, você precisaria estudar essa lógica para você compreender melhor, né? É impossível, apesar que a impossibilidade é apenas uma possibilidade que ainda não foi possível, um dia será, né? Porque a própria impossibilidade é relativa, né? Nós estamos vivendo uma era de relatividade que precisa ser compreendida como tal. Mesmo os grandes professores de filosofia de hoje em dia, é difícil você pegar um deles que admita que tudo é relativo, inclusive velocidade da luz e o diabo a 4. Você teria que entrar na ciência para você aprender a raciocinar melhor.
Não adianta você virar um especialista em Platão, Aristóteles, etc., né? E você não compreender, por exemplo, por que os cientistas em CERN, eles separaram um quark da sua companheirinha, antiquark, um é negativo, outro é positivo, e imediatamente apareceu do lado do quark um antiquark e do lado do antiquark um outro quark. As coisas andam, a criação é feita aos pares. Isso é que permitiu a divisão dos sexos. Essa é a divisão do sexo, o motivo é esse. Ele tem que começar naquilo que nós chamamos de mundo mineral, ou no reino mineral. Porque aí dá o que no reino vegetal? Gineceu e androceu, daí a importância do sexo, a reprodução sexuada. Isso foi decidido aqui na Terra, no caso da Terra em si, do globo Terra. Isso foi decidido na Lemúria pelos seres que comandam a evolução. Porque o gigante lemuriano, né? E não tinha ninguém para dizer pra gente, olha lá, aquele gigante com olho só na testa, ele é o Adão cósmico, né? Não é, na verdade não é assim, né? E não havia Bíblia, não havia o Corão, não havia Talmud, não havia coisas, Zohar, não havia Cabala, não havia coisa nenhuma. Só existiam as hierarquias criadoras com uma sabedoria incrível e muitas delas se sacrificando, adquirindo, entrando naqueles corpos gigantescos, né, que eles conseguiram fabricar, eles próprios conseguiram fabricar, para ir transformando lentamente com o perpassar dos milênios, sem conta dos milhões de anos, para chegar a esse corpinho que nós temos hoje e que não sabemos ainda como fazer funcionar melhor esses corpos. Imagine você, nós temos esses corpos, demoraram milhões de anos para chegar a esses corpos e a gente não sabe usar esses corpos ainda. O ser humano não está pronto e acabado. Deus nos livre se estivesse. Eu seria o primeiro a chegar aqui, mesmo que ele me mandasse para o inferno, e diria, Deus é incompetente, porque o que ele fez? Ele fez um ser todo atrapalhado ainda. Dá uma olhada na sociedade, vê se você concorda com o que está aí. E, no entanto, como é que Jesus, por exemplo, foi capaz de pregar que nós somos todos irmãos? A não ser por uma sabedoria divina, cósmica. Aliás, o prefixo divi vem de uma língua morta muito antiga, que quer dizer cósmico, e não divino como anjinho, batendo asa e tal, aquela coisa toda religiosa no sentido negativo da coisa, né? Então, o que nós precisamos é tentar compreender a lei da polaridade que a tudo relativiza, pois é essa polaridade que nos estimula a criar verdades ou adotar verdades dos outros até que sozinhos nós possamos assimilar certos conhecimentos e, analisando os parâmetros, a gente mesmo cria as nossas verdades. Mas sempre nos atendo ao fato de que tudo é provisório, tudo é transitório. Não há acesso a uma verdade definitiva. O relativo não pode conhecer o absoluto senão para a criação agora. E nós estamos no 4º dia da criação. São 10 dias, como a Cabala fala, só que você tem 3 dias que correspondem ao plano arquetipal, que dá a Santíssima Trindade dos cristãos, né? Eu estou falando da Cabala dos hebreus, né? Onde você tem o mundo das causas, o mundo das leis e o mundo dos efeitos, né? Nos arquétipos. Que o Jung sabia disso aí, o Carl Gustav Jung, ele estudou isso também. E depois você tem os 7 sefirotes de baixo, que correspondem aos 7 arquitetos do universo, cada um deles responsável por um dia da criação, como já falei várias vezes aqui, né? O responsável pelo 4º dia da criação que estamos vivendo deveria ser só Rafael, o anjo caído, que seria responsável pelo 5º dia, né, que não queria vir para cá e teve que vir. Ele que está arrastando a humanidade inteira e trazendo uma evolução rápida para nós. Ao passo que a maioria da humanidade está perdendo o senso, perdendo a consciência, é cada vez mais assalto, mais loucura no trânsito, mais isso, mais aquilo, a gente sente isso na própria pele. Um desejo, às vezes, de perder esportiva com as pessoas, de agir violentamente, isso assalta a qualquer um, né? Atinge a qualquer um de nós, né? Mas aquele que tem um pouquinho mais de razão dentro de si,
Ele pensa, fala, não compensa, não convém, etc. E desiste. Agora o outro mete um caminhão em cima do outro, vira na rodovia Castelo Branco no sentido contrário e enfia o carro num caminhão, mata ele com todo mundo, bota uma criança de 12 anos para dirigir um carro e os filhos tudo atrás. Você não está percebendo que a humanidade está perdendo o senso? Você quer perder também, não? O conversinho é justamente para você tentar se segurar. Porque esse pessoal não pode ficar aqui atrapalhando. Não dá. Não tem condição. Muitas almas que estão aqui, você não pode jogar fora, porque as almas encarnantes, se fabricar outras é mais complicado do que você corrigir. Porque elas, apesar de estarem no caminho aparentemente errado no sentido evolutivo, elas têm conserto, a maioria tem conserto, né? Essa maioria tem que ficar numa espécie de um curralzinho cósmico, esperando por uma oportunidade num outro globo mais atrasado, né? E muitas vezes essas almas são pedaços de nós mesmos. Nós é que ajudamos a fabricá-las, e você não sabe disso. É o mistério do tucuísmo tibetano. Tucuísmo tibetano ou clonagem é coisa antiquíssima. Se isso afeta, se isso faz parte das coisas de Deus, porque quando eu falo tucuísmo, o negócio é de uma profundidade muito grande, né? Já existe clonagem no mundo divino há um tempão. Será que o ser humano que imita os deuses, vamos chamar assim, né? Deuses entre aspas, ou os nossos criadores, aqueles que trabalham para um Deus único e verdadeiro, será que nós também não estaríamos autorizados a mexer nessas coisas? Então, com poucas palavras, ô Silvia, eu já estou respondendo a você. Eu preciso dar essa volta toda, Silvia. Será que nós não estamos autorizados? Porque se eu falo simplesmente sim, é isso, é aquilo, né, de forma incisiva, pode ser que um ou outro que esteja me ouvindo fale assim, mas peraí, isso aí está indo contra a minha religião, está indo contra... Então eu estou tentando justificar de coisa muito antiga que sempre existiu na Terra. Eu citei filósofos, né? Citei, por exemplo, o Gandhi sabia muito bem disso, Mahatma Gandhi, porque ele pertenceu a uma escola iniciática fabulosa que tinha na Inglaterra. Ele fez direito em Oxford, né? Gandhi era um grande advogado, ele largou tudo para viver no meio do povo, porque ele sabia perfeitamente que o povo hindu é emocional como era, né, na época dele, e agora ainda é, né? Era um povo que, pela emocionalidade, pelo sentimentalismo, ele podia conduzir aquele povo até um determinado momento em que se alcançaria a liberdade da Índia, e a Índia ficar livre, né, de ser colônia britânica. E conseguiu isso sozinho, um homem sozinho conseguiu isso, fazendo a sua greve de fome. Coisa que não deu certo aqui com aquele bispo lá no Nordeste, né? Por quê? Porque aqui é outro país, é diferente, é outro momento cósmico, né? Então, acho eu, né, que nós estamos autorizados, sim, a mexer com coisas que futuramente poderão consertar alguma coisa que a natureza própria, né, provocou. O torto, digamos assim, a pessoa nasce torta, e se células-tronco vão corrigir, por que não? O que tem isso? O ser humano não é proibido mexer no próprio corpo, fazer uma cirurgia plástica ou coisa parecida, né? Ele não está proibido de fazer isso, né? Não consta em livro nenhum sagrado dos antigos. Ele não está proibido de fazer isso, ao contrário, ele está autorizado. Tanto que os médicos são os auxiliares de uns seres chamados Kumaras, que são os comandantes da evolução. São 4, né? Porque nós estamos num quarto momento cósmico. Nós temos Dhyananda Kumara, Sanat, Sujata Kumara, Sanat Kumara e Satya Kumara. Tem nome deles, RG, onde é que eles estão, SIC, tem tudo direitinho. Quem gosta dessas coisas e acha que isso aí é o único caminho para você tentar alguma logicidade nessa vida, você descobre, sim. Só que você tem que considerar isso aí a coisa mais importante, essa procura do próprio eu, né? Primeiro ela é externa. Você entra na escola iniciática, depois, quando você descobre que você tem uma chispa divina dentro de você, passa por umas experiências transcendentais, você passa a buscar dentro de você. Mas você sabe muito bem, até que você se aquieta e descobre. Eu não esqueci um dia o de Aulas Riedel, dono da editora Pensamento e Cultrix, né?
Eu estava conversando com o Diaulas e o Diaulas disse para mim o seguinte, falou assim, o Carvalho, eu parei de lutar contra a correnteza, né? E de ficar pensando só em caminho reto, né? Iniciação, etc. Ele que tinha uma bagagem extraordinária. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele queria dizer o seguinte: depois que você descobre os mistérios da vida, você acaba entrando na mesma correnteza evolutiva onde a humanidade está. Porque você fica com pena do pessoal, com pena deles ficarem atrasados, e você fica crucificado na matéria aqui, querendo ajudar, apesar da incompreensão da grande maioria em cima de você, né? Um está achando que você está querendo dinheiro, outro está achando que você está querendo fama, porque o indivíduo só vê no outro aquilo que tem dentro dele. E se dentro dele tem essas tendências a meter a mão no dinheiro, a fazer isso, então ele acha que todo mundo é assim também, né? E não é assim, tem gente que já venceu essas coisas.